Olá, gente querida! Feliz Páscoa de Ressurreição! Hoje é o dia 8 de abril, Sábado Santo, dia da solene vigília pascal. A igreja hoje, durante o dia, permanece em silêncio junto ao sepulcro. À noite, celebraremos a vigília, mãe de todas as celebrações na igreja. E o texto do Santo Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a solene vigília pascal é a mãe de todo o ano litúrgico. Nesta celebração seguem-se 4 etapas: a liturgia do fogo, a liturgia da palavra, a liturgia batismal, a liturgia da água e a liturgia eucarística, a liturgia do pão. A vigília durava a noite inteira, varando a madrugada e terminando ao surgir da aurora. Faz-se a bênção do fogo novo, a bênção do círio pascal e canta-se o Exultet. Em seguida são lidas as leituras e entoados os salmos. São 7 leituras do Antigo Testamento, mais o texto da Epístola aos Romanos e o texto do Evangelho. Em seguida, vem a liturgia batismal. Normalmente, nesta noite, são batizados os catecúmenos que fizeram a preparação imediata durante o período da Quaresma. E, finalmente, o pão sagrado é distribuído. As leituras do Antigo Testamento são, primeiro, Gênesis capítulo 1, o primeiro relato da criação. A Páscoa de Cristo é como que uma nova criação. A segunda leitura é de Gênesis 22. A fé de Abraão é
posta à prova. Isaac é a prefiguração da oferta, da oblação de Cristo na cruz. A terceira leitura obrigatória é de Êxodo capítulo 14, a travessia do Mar Vermelho, inclusive como prefiguração do batismo. A quarta leitura é de Isaías 54. Com afeto perene, o Senhor, o Redentor de Israel, tem piedade e compaixão do seu povo. A quinta leitura é de Isaías 55. Deus faz uma nova aliança com o seu povo, fundamentada na conversão e na fidelidade à palavra. A sexta leitura é do livro de Baruque, no capítulo 3. O justo busca a sabedoria de Deus. E, finalmente, a sétima leitura é de Ezequiel, capítulo 36. Deus nos lava com uma água pura e nos dá um coração novo transfigurado. Lemos o texto da Epístola aos Romanos, no capítulo 6. Cristo, ressuscitado dos mortos, já não morre, e nós somos enxertados nele pelo batismo. E o texto do Santo Evangelho que acabamos de ler, Mateus 28. Ressuscitou aquele que nos precede na Galileia. Como se percebe a partir das leituras, toda a história da salvação é relida à luz da ressurreição do Senhor. Deus tudo criou por amor. A Páscoa de Jesus, como disse, é uma nova criação. Deus fez uma aliança com o seu povo em Abraão e o colocou à prova, pedindo-lhe o filho amado, o filho da promessa, Isaque. Isaque se torna prefiguração do sacrifício expiatório do Filho amado, Jesus Cristo. Séculos depois, encontrando-se como escravo no Egito, o povo de Deus é resgatado pelo Senhor. E na passagem do Mar Vermelho, aí encontramos uma prefiguração do batismo da nova aliança em Cristo Jesus. Com amor eterno e permanente, muitas vezes Deus refez a aliança com o povo de Israel, um povo de dura cerviz, de coração duro. Deus se revela como o Redentor de Israel. Constantemente tem piedade e tem misericórdia do seu povo e lhe propõe sempre a conversão e a renovação da aliança pela fidelidade à palavra. A sua palavra é como chuva, que para Deus não retorna sem produzir o seu efeito. Deus quer que o seu povo seja justo e sábio e faça as escolhas acertadas, sempre optando pelo caminho que conduz à vida. Depois, finalmente, Deus reúne o seu povo do exílio babilônico do meio da idolatria, do meio das nações. Ele reúne o povo santo e o reconduz à terra da promessa. Ele o purifica com um banho de regeneração, prefiguração do batismo. Refaz com o seu povo a aliança, dando-lhe um coração novo, um espírito novo. Arranca do seu peito o coração de pedra. Ele será o seu povo e o Senhor será
o seu Deus. Na plenitude dos tempos, Ele nos enviou o seu Filho. Encarnado no seio da Virgem, Jesus esvazia-se completamente, tornando-se como que escravo e criminoso. Morre na cruz, mas é reabilitado pelo Pai, ressuscita dos mortos. E nele, na sua morte e na sua ressurreição, nós fomos enxertados pelo batismo. Ressuscitado, ele já não morre. E disso nós somos testemunhas. O anúncio da ressurreição acontece na aurora do primeiro dia da semana. É o princípio de uma nova semana, é o princípio de uma nova criação, é o princípio de uma nova humanidade. As testemunhas são duas mulheres adultas. Durante a paixão, os homens fugiram, desapareceram. Elas, as mulheres, se tornam testemunhas qualificadas da morte na cruz, do sepultamento e agora da ressurreição. Primeiro, elas são testemunhas apenas do túmulo vazio. No começo, só há uma ausência. Não há um corpo. Tudo começa com essa ausência presente. O terremoto e a aparição do anjo do Senhor nos falam do fato grandioso que está para ser revelado. O anjo translúcido e luminoso sentou-se sobre a pedra. A pedra foi vencida, foi desbaratada. Ela já não pode prender a vida. Os soldados tremem de medo. A força do ódio foi vencida pelo amor. O odor de morte foi vencido pela suavidade do perfume da vida. A mensagem do anjo é a mesma do ressuscitado: não tenhais medo. As mulheres refazem o caminho da amada no Cântico dos Cânticos, especialmente o capítulo 3. A amada, à procura do seu amado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, proclama o anjo. As mulheres devem comunicar aos apóstolos duas coisas: que Jesus está vivo, ressuscitado, e que eles devem seguir para a Galileia. Elas estão maravilhadas, os sentimentos se misturam, o temor e a alegria revelam o mistério tremendo e fascinante da ressurreição. Elas partem às pressas do sepulcro para dar a notícia aos 11. Por um lado, retornar à Galileia é conversão, depois da negação, depois do abandono. É preciso recomeçar. Mas retornar à Galileia também é a retomada da missão de Cristo para o futuro, agora para além das fronteiras de Israel. Não satisfeito, o próprio Cristo ressuscitado vem ao encontro das mulheres. Mais uma mensagem típica da Páscoa: alegrai-vos, não tenhais medo. Resta-nos apenas o temor reverente, prostrados diante do mistério. E disso nós somos testemunhas. Feliz Páscoa a você. Feliz Páscoa
a todos que nos acompanham aqui no nosso canal. Um abraço, até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.